Amigas, amigos, nós estamos aqui com Simone Deos, professora do Instituto de Economia da Unicamp. E nós vamos conversar sobre uma teoria dita moderna, ou realmente moderna, da economia. O que é a MMT, Simone? A MMT é uma, em inglês, né, Modern Money Theory, em português a gente poderia traduzir por Teoria da Moeda Moderna, né? Ela é uma teoria que, na verdade, agrega, né, um conjunto de contribuições já longínquas no tempo. Keynes, né, está entre um dos autores importantes para os teóricos da MMT, Aba Lerner, um autor importante. Eu diria que Hyman Minsky é um economista importante também dentro da MMT, ou seja, que fez contribuições pretéritas, né, que hoje estão incorporadas nesse guarda-chuva que está se chamando de MMT. Até pela composição, e mesmo para um leigo como eu, me parece ser o que se chama de heterodoxo e não a compreensão ortodoxa mais conservadora da economia, é isso? Sim, exatamente isso, né? Está dentro aí do campo que a gente poderia chamar de economia heterodoxa. Mas eu acho que é interessante também, né, sobretudo nos Estados Unidos, já há algum tempo, e agora no Brasil, que mesmo os economistas ortodoxos estão se vendo diante da necessidade, né, de discutir alguns aspectos da MMT. Claro, né, o pessoal da academia, e dentro da academia os economistas dito heterodoxos, já conhecem essa formulação há algum tempo, se posicionam mesmo dentro da heterodoxia, alguns mais criticamente, outros, né, têm mais simpatia, mas isso ficava confinado aos debates acadêmicos, eventualmente um subgrupo, né, de acadêmicos. No Brasil, enfim, você já mencionou, eu queria reforçar, né, que o ano passado, nós no Instituto de Economia trouxemos o professor... Da Unicamp, trouxemos o professor Randall Wray aqui. Quem é o professor Randall Wray? Sim, isso é importante. O professor Randall Wray, eu diria que ele é o principal nome, né, teórico por trás da MMT e de um grupo de autores que têm dado contribuições que acabaram por formar esse corpo teórico. Que universidade é Randall Wray? Então, Randall Wray, hoje, ele é professor do Levy Economics Institute no Bard College, né, no estado de Nova York, e ele fez grande parte da carreira acadêmica dele na Universidade do Kansas. Eu passei um ano lá no Levy Economics Institute entre 2014 e 2015, e aí acabei estreitando relações com eles, e institucionalmente o Instituto de Economia da Unicamp e o Levy Economics Institute têm um acordo de cooperação. Trouxe o professor Randall Wray o ano passado, ele ficou 2 semanas conosco no Instituto de Economia e, enfim, fez uma palestra, né, de abertura desses trabalhos para um grande grupo, e depois ele deu um curso de 8 aulas, né, para os alunos de pós-graduação e para os professores e pesquisadores interessados. E qual é o núcleo dessa teoria? Para gente como a gente que não manja do assunto. Então, o núcleo dessa teoria, né, eu vou colocá-la, digamos, em contraposição às ideias, né, que nós chamamos de ortodoxas, mas que são ideias quase lugar comum, tá? Então, o núcleo dessa dessa teoria, né, é de que, em primeiro lugar, né, a moeda surgiu historicamente não como a partir do desenvolvimento dos mercados, né, como um facilitador das trocas, mas a moeda surgiu como, né, os autores usam essa expressão, como uma criatura do Estado, né? Hoje as pesquisas mais recentes... Ou seja, o dinheiro dinheiro é uma criatura do Estado, né? Então, as pesquisas mais recentes da antropologia e tal, elas que pesquisam as sociedades primitivas, elas mostram que, né, o dinheiro surge da imposição que o Estado faz sobre as pessoas. O Estado é aquele malvado conhecido. Então essa é uma primeira proposição muito clara, né? Qual é a origem da moeda, né? A moeda tem uma origem estatal e não uma origem no mercado, né? Uma outra proposição que se articula aí é que a moeda ela é uma relação
de dívida, né? Ou de crédito e débito, que desde os primórdios, os primeiros registros de moeda, né, eles representavam isso, né, a capacidade que alguém tinha de, no caso o Estado, né, impor uma dívida, né, aos seus súditos. Então isso é uma percepção que quebra muito a visão dominante, né, do que seja a moeda como algo que tem um valor intrínseco em si mesmo. Em si mesmo, né? Coisa que não tem, ela é uma relação de dívida. Que é essa visão dominante hoje. Que é uma visão dominante, mas que, enfim, ela é muito... É interessante porque ela está na raiz da visão dominante até os dias de hoje, né? Mas todo mundo minimamente informado sabe que o dinheiro hoje não tem nenhum lastro metálico, nenhum lastro em mercadoria. É nada. Hoje em dia a gente poderia dizer, né? Não é nem papel, eles são registros eletrônicos. O dinheiro é uma convenção e há uma imposição, né, das autoridades, enfim, que fazem com que isto que elas estão chamando de dinheiro tenha que ser aceito, né? E, enfim, e também que o dinheiro, na verdade, há uma longa tradição, né, dessa visão na economia, mas ela está também dentro da MMT, que existe o que a gente pode chamar de uma hierarquia de moedas, né? Então, essa moeda que o Estado nos impõe, né? Essa moeda que ele nos impõe e que a gente tem que aceitar em última instância, porque isso é aquilo que o governo aceita como sendo dinheiro, como pagamento dos tributos, né? Que é uma dívida que as pessoas têm com o governo. Mas existem outras moedas, né? Moedas privadas, a moeda bancária, os títulos de dívida. O que tem a ver com a gente, com o Brasil, com agora? Então, eu acho que tem várias implicações, né? E uma implicação importante desse debate é que ele quase que coloca de pernas para o ar, né? Aquilo que as pessoas falam. Coloca de pernas para o ar? Uma reviravolta. Eu acho que eu poderia dizer assim, né? Coloca de pernas para o ar aquilo que as pessoas, não só as pessoas leigas, né? Mas as pessoas economistas, né? Policy makers, jornalistas econômicos e tal, costumam falar a exaustão, né, da necessidade do governo ter as suas contas permanentemente equilibradas. Cortar, sob pena de isso causar uma inflação, uma perda de confiança, etc. E nós sermos, enfim, né, levados à ruína. E, na verdade, parece, né, que o que vem acontecendo no mundo recentemente, aí, não só nos últimos 2 anos, Brasil, Estados Unidos, mas sobretudo desde a crise de 2008, né, tem mostrado no mundo que, em primeiro lugar, a grande operação de salvamento que os bancos centrais fizeram, no Brasil não foi necessário, mas nos Estados Unidos e na Europa não causou uma tremenda inflação, o que era um temor à época, né? E segundo, que a política monetária que se seguiu a isso, né, que ficou conhecida como quantitative easing, né, o afrouxamento monetário, também não causou inflação, né? Na verdade, a inflação não é um problema no mundo hoje. O problema no mundo hoje, no mundo ocidental, digamos, né, é o baixo crescimento e o desemprego. Voltando, isso e o Brasil e a dívida pública, qual seria a implicação na leitura da nosso estágio atual? Sim, eu acho que tem uma questão interessante. Eu vou mencionar um pouquinho como é que o debate chegou no Brasil, pelo menos até onde eu tenho conhecimento, né? Então, esse debate no Brasil, né, extrapolou a academia a partir do momento que o economista André Lara Rezende... No jornal Valor. Publicou. Isso agora... Sim, no início de março. Ele publicou um artigo no Valor dizendo que, olha, a teoria macroeconômica convencional está em crise, nós precisamos admitir isso. O que é o cerne da teoria macroeconômica que está em crise? Essa teoria que diz que o excesso de emissão de moeda, né, que não é exatamente isso, mas enfim, provoca a inflação e que há uma necessidade sempre dos governos terem o seu balanço equilibrado. Ou seja, cortar, tudo está tão... Exato. Cortar mais um pouco, né? E agora... debate que está se dando de novo com a Previdência. Exato. Esses debates, eles têm todos uma conexão, tá?
E o André Lara Rezende, né, ocupou um espaço aí importante no Valor para dizer que, olha, acho que a gente tem que se dar conta que a experiência internacional, né, e mesmo a nossa experiência aqui, mostra que essa receita não parece estar dando certo. E talvez ela não esteja funcionando porque lá no fundo exista uma concepção sobre o que é a moeda, né, e, enfim, o que significa o endividamento público, que talvez não esteja correta, né? Há um grupo de pessoas que estão aí trabalhando com isso se chama Modern Money Theory. Ou seja, um economista ortodoxo admitindo, dizendo, olha, peraí, parece que tem coisa nova aí na praça que a gente tem que prestar atenção, que não adianta a gente continuar seguindo a receita antiga de cortar, afundar quem já está afundado. Sim, e isso, na verdade, os economistas ortodoxos, né, nos Estados Unidos, também eles têm sido instados a se pronunciar sobre esse debate, né? Acho que pode-se dizer que há um quase consenso, né, de que é necessário você usar mais espaço fiscal, tá? Aumentar os gastos do governo, que uma política de aumento dos gastos do governo, ela não necessariamente é inflacionária. Não quer dizer que ela nunca seja inflacionária, né? Mas depende da situação do... Depende, enfim, da utilização real dos recursos. Se você está próximo daquilo que nós economistas chamamos de pleno emprego, tá? Então essa expansão fiscal, essa política expansionista, ela vai pressionar mais os preços porque eles vão estar respondendo a... Mas se você está na lona... se você está na lona, não. Exatamente. Para encerrar, que distância essa teoria tem, por exemplo, do Paulo Guedes? Total. Absoluta. Absoluta distância do Paulo Guedes. Quer dizer, Paulo Guedes, eu digo, o que o governo Bolsonaro está propondo, o que o governo Temer fez e propôs. Sim, e por isso eu gostaria também de dizer que é importante que esse debate, né, venha para o Brasil, e depois do artigo do Lara Rezende, vários outros economistas já se pronunciaram, né, nas páginas do Valor, com visões distintas, mas de qualquer forma é importante que esse debate chegue ao Brasil para que a gente possa sair um pouco do chamado samba de uma nota só. Bem, a professora Simone vai conversar com o professor Randall Wray e as amigas e os amigos vão acompanhar esse debate. Muito obrigado, Simone. Obrigada, Bob. Professor Wray, bom dia. É um prazer poder conversar com você. Você poderia, por favor, professor Wray, nos apresentar quais seriam os principais pontos da MMT, e nos dizer em que sentido essa é uma teoria moderna? Adicionalmente, eu gostaria de saber se a crise de 2008 ajudou a difundir as ideias da MMT e por que é que isso aconteceu. Okay. Well, the term modern money was used as the title of my first book that presented this approach. It was called Understanding Modern Money. And that was sort of an inside joke among the 4 or 5 of us who were developing the theory back in the 1990s, because Keynes, at one point in the Treatise on Money, had said that he thought that this approach that we were following, actually developed by George Frederick Knapp in the late 19th century, applied to all the monetary systems for the past 4,000 years at least. So our inside joke was, this is a modern money theory that only applies to the past 4,000 years. And then later it got picked up, I think, by a commentator on Billy blog, which is Bill Mitchell's blog. He was one of the developers from the very beginning of this approach and called it modern monetary theory, I think. I prefer modern money theory. So that's where the term came from. Now, is it new? As we developed the theory, we looked back in time to see whether economists before us had said similar things. We found that actually, yes, almost every part of modern money theory
you can find in the works of economists going back hundreds and even thousands of years to the very beginning of the development of economics, Aristotle days. The problem is that most of the ideas had been lost, especially since about 1970, as economics really sort of reversed itself and forgot everything that it knew. Keynes had revived it already in 1936 with his general theory. And gradually over time, we reverted to this extremely conservative, narrow view of economics that we call neoclassical economics from about 1970 forward. And that version of economics really is behind the rise of neoliberalism. So sort of as neoliberalism developed as the main political force in most economies around the world, the economics they adopted was consistent with neoliberal thinking. And so these ideas that we call modern money theory were lost for quite a while. When the global economy went into the global financial crisis in 2007, 2008, that sort of cast some doubt on neoliberal policies in general and also on the neoclassical economic theory that lies behind neoliberalism. And people started looking around to see, is there an alternative? And many people discovered the work of Hyman Minsky, who was one of my professors, and his ideas are very important to modern money theory, and saw that, this strange group of people who were developing this approach were among the very, very few economists in the whole world who foresaw the crisis coming. The Queen of England famously asked her advisors, why didn't any of you economists see this crisis coming? And none of them did. And the reason is because the economics that they had adopted, this neoclassical version of economics, really has no room for financial crises. So they couldn't see it coming because their theory says it can't happen. So at that time, there was interest in modern money theory because a lot of us had been arguing a crisis is coming, and not just predicting a crisis, but describing the processes that led to the crisis. And I think many people now recognize that our views were the correct views. Professor Ray, nós gostaríamos de saber quando, como e por que a MMT ganhou maior espaço nos Estados Unidos. Yes. Well, so continuing from the crisis, there was another event that had a huge impact on spreading the word about MMT. And that was when Bernie Sanders ran for president in 2016, he appointed Stephanie Kelton to be among his chief economic advisors. And Stephanie, who is one of the people who had worked with us almost from the beginning on modern money theory. So there was a bit of a boost then. But as you know, Bernie did not win, and we got Trump. But more recently, in the last election in the U.S., Alexandria Ocasio-Cortez won in New York City. A deputada Ocasio-Cortez ganhou as eleições de meio termo, não é, professor? Yes, in the midterms. And so she brought new ideas to Congress, and one of the new ideas she brought was modern money theory, the job guarantee, which we could talk a little bit more about, and also the Green New Deal. And she captured the imagination of progressives all over the United States, and has helped encourage lots of people to run this next time around too. A lot of progressives who are endorsing MMT and also the Green New Deal. Professor Ray, o senhor poderia nos explicar um pouco melhor o que seria o Green New Deal? Yes. So the Green New Deal, it has green in the name, and so everyone especially looks to the policies that they're promoting to try to reverse climate change. So that's where the green comes from.
But New Deal comes from the Roosevelt era. The Roosevelt's New Deal in the 1930s to get the United States out of the Great Depression, to prepare for World War II, to fight the war, and to come out of the war with a lot of new policies and institutions, a new view of the role of the government in the economy, and really set the United States, but also the global economy, on the path to much more rapid growth and a much more inclusive kind of growth that led to shared prosperity for 2 generations or so. And all of those ideas were lost, as I was saying before, with the rise. They were replaced by neoliberalism, which did its best to get rid of every last bit of the New Deal, the Rooseveltian New Deal. So the idea is to not only tackle climate change, but to attack all the damage that's been done by almost 40 years of neoliberalism, the rise of inequality, the hopelessness that we have in the United States. So there are lots of pieces to the Green New Deal that go beyond trying to improve the natural environment or reverse the damage that's being done. It includes social programs, but medical care for all. Unbelievably enough, in the United States, we do not have guaranteed access to healthcare, but also access to anyone who wants to work. The idea is that the government would guarantee a job will be made available for anybody who wants to Professor, work. o senhor está se referindo ao programa de garantia de emprego, né? Job Guarantee. Poderia nos falar um pouquinho mais sobre isso? Yes, it always has been a part from the very early 90s when we started working to develop MMT. The Job Guarantee is the most important policy proposal. A lot of MMT describes how modern monetary systems work, but MMT also has some policy proposals, and the Job Guarantee is the most important policy proposal. Professor, na sua opinião, as políticas prescritas pela MMT também seriam aplicáveis a uma economia como a economia brasileira? Você não acha que, sendo o Brasil uma economia periférica, num contexto de globalização financeira e com elevada mobilidade de capitais, o espaço que temos no Brasil para usar políticas para a retomada do crescimento fica reduzido em função, por exemplo, dos efeitos possíveis sobre o câmbio e a inflação? Yeah, well, as I was saying, Keynes said that this approach to money applies to the past 4,000 years at least. So modern money theory applies to every monetary economy from the time of Babylonia to the present. So of course it applies to Brazil. Brazil has a modern money system in the sense that it is a state money. You have your state declares the money of account. Your state imposes taxes and other obligations, fees and fines and so on in the money of account. Your state issues the currency in the money of account that it chooses. So in all of those respects, it is a modern money economy, just like the United States. Então, nesse sentido, o Brasil teria uma moeda soberana. Yes. So it's a sovereign currency. And most countries around the world, even the developing countries, have their own currencies. Now, once you have your own currency, you decide on an exchange rate regime. If you dollarize your economy, that is, you tie your currency to the dollar or you even abandon your own currency, that severely constrains your policy space. It constrains what the government can do using fiscal and monetary policy to try to improve growth, create jobs, and so on. E quais seriam os casos em que os países não teriam essa soberania monetária? Well, if they go to the extreme of a currency board, then they don't have a sovereign currency.
Wynne Godley, a famous British economist who also was important for the development of MMT, said they become essentially colonies of the country whose currency they adopted. But clearly Brazil is not in that situation. Now, so if you choose a managed exchange rate, then you still are more constrained in your fiscal and monetary policy space. That is, your ability to use fiscal and monetary policy to improve your domestic economy. But you still have some space, and modern money theory still applies. Maybe if you adopt some of our policy recommendations, you have, such as the job guarantee, then you will have to design the program to fit your own domestic conditions. You may have a little bit less policy space than the United States if you are trying to manage your exchange rate. Nesse caso, poderia ser adequado a combinação desse regime cambial com a adoção de controles de capitais. Yes, you may. And in fact, I think only a handful of countries really should adopt essentially free capital movements, the US, the UK, Japan. It doesn't make much sense for a developing country to have freely flowing capital. So I think some kinds of capital constraints are an example of the way that you try to deal with the exchange rate conditions that you face. Professor Ray, mais uma vez, muito obrigado pela entrevista, muito esclarecedora. Eu acho que vai nos ajudar aqui no debate que estamos travando no Brasil sobre esse tema. Obrigada mais uma vez. Okay, thank you.